Curiosidade sobre mim. E se não fosse isso, eu não seria quem eu sou hoje. Tô lendo Memórias do Subsolo. Oi, gente. Hoje é terça-feira. Tô começando esse vídeo agora. 1h30 da tarde. Vou ir na minha amiga agora. Eu fiz um bolo, que eu esqueci de mostrar o resultado, porque não deu muito certo. Mas tô indo na minha amiga, vou gravar lá. E nesse vídeo também eu vou falar curiosidades sobre mim, porque uma menina me perguntou e eu pensei, vou responder, né? Porque eu normalmente não falo muito sobre quem eu sou antes desse canal aqui. Enfim, vamos lá ver os cavalos, ver minha amiga, que faz tempo que eu não beijo, ver a paisagem bonita. E aqui tá o bolo, que não deu muito certo, ele grudou a parte do centro na forma. Mas ficou bom, isso que importa, né? E eu tô levando um pedação pra minha amiga, óbvio, né? Tô levando pra ela, só não enfiei mais porque senão ia ficar feio. Mas um dia eu faço um só pra ela, igual eu faço pão pra ela. Fiz um bolo. Mas só depois de amanhã chega. Ô, cara, eu quase perdi. Vou cortar tudo torto. Sonho. Mais pra frente. Agora ele foi. Ele continua odiando essa foto. Oi, gente.
Hoje é quarta-feira, ontem eu fui na minha amiga, andei de cavalo, né, como deu pra ver. Hoje eu estou inútil, com muita dor nas pernas, não fui na academia por isso, porque eu tô andando igual uma senhora de 80 anos. Mas, como eu falei, eu vou falar curiosidades sobre mim, que eu não sou nada, eu sou só os vídeos que eu posto e eu não falo muito sobre mim. Mas uma menina me pediu, então eu vou falar sobre mim um pouco, né, que eu falo só coisas bem rasas. Eu vou começar com o básico e aí eu vou indo junto com a idade, coisas que aconteceram assim ao longo do tempo, que são algumas características e coisas assim sobre a minha pessoa. Então, eu nasci em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, mas eu nunca morei em Passo Fundo, eu sempre morei em Carazinho. Cidades pequenas, Passo Fundo é uma cidade pequena em comparação com outras, né? Enfim, eu não acho uma cidade pequena, gosto muito de morar no interior, e isso também é uma característica minha. Eu nunca moraria numa cidade grande, eu moraria numa cidade menor até que Carazinho, porque Carazinho tem 65 mil habitantes. Isso é muita gente. Enfim, eu nasci dia 1º de julho de 2000, tenho 24 anos agora, né? E eu sempre quis ser médica. Isso era uma coisa que eu queria muito. Primeiro eu queria ser cardiologista. Aí depois eu queria ser neuro. Aí depois eu queria ser psiquiatra. E aí acabou que eu não fui nada. Porque eu sou muito artística, eu sou muito criativa, sempre fui. Meu quarto sempre foi muito louco, muito cheio de coisa. E quando eu era muito criança, eu mudava meu quarto sozinha. Muitas se identificam. Eu mudava guarda-roupa de lugar sozinha, sendo pequenininha, porque eu tenho 1,63 de altura, com 24 anos, então eu não cresço mais, sou baixa, e eu fazia isso quando eu era criança, eu era muito louca, de verdade. Mas eu era uma criança muito tímida, eu sempre fui muito quieta, muito bicho do mato mesmo. Isso incomodava um pouco minha mãe, porque eu me escondia bastante atrás dela, e eu também na escola eu não conseguia falar com os professores, mas eu falava bastante na aula com os colegas. Eu me sentia confortável com os meus colegas, mas eu era bem tímida mesmo assim. E eu nunca consegui participar de competições e esportes em grupo por causa da minha timidez. Eu sou muito perfeccionista, muito crítica. Isso é chato. Além da dificuldade de socialização, eu era uma criança criativa e eu gostava de me maquiar, me arrumar, por gostar mesmo. Eu botava brinco, eu botava lápis de olho. Só que a escola achou que eu tava namorando, que eu tava querendo namorar, mas eu demorei muito pra querer ter uma relação com pessoas. E eu namoro meu primeiro namorado até hoje. Estamos há 9 anos juntos. E é bastante tempo. Eu namoro desde os 16. E antes disso eu tive poucas relações amorosas, assim, porque eu sempre fui muito tímida. Não tinha interesse amoroso, eu fazia isso mais pra me adequar. E grande parte da minha vida, eu sempre fingia ser algo só pra me encaixar em grupo, sabe? Mas eu nunca tive interesses sociais, eu nunca queria sair, eu nunca queria ir em festa, eu nunca queria fazer nada, eu não queria namorar ninguém. Tanto que brincavam com a minha cara porque eu fugia dos meninos quando eles queriam ficar comigo. Enfim, né, garotas? Só as tímidas entendem. Mas uma coisa triste sobre mim é que eu tinha muita dificuldade na escola. Assim, a minha infância não foi muito fácil por conta da família, que é mais pessoal e envolve outras pessoas, mas eu sempre tive problema familiar e isso fez com que eu estivesse em modo sobrevivência. E isso fez com que eu não conseguisse aprender. Ninguém viu, né? Ninguém percebeu que eu não conseguia aprender. Então eu reprovei 2 vezes na escola, na 7ª série e no 1º ano do ensino médio. Reprovei, manas. E apesar de eu ir mal na escola, eu não era burra, sabe? Eu conseguia desenrolar, eu tinha um pensamento crítico sobre as coisas, eu só não ia bem nas provas e apresentar trabalho também, eu não conseguia apresentar trabalho. E até um tempo atrás, eu falei com um amigo meu da escola, e eu falei, né, que eu era burra, e ele falou que eu não era burra, não. E eu pensei, nossa, ele não acha que eu sou burra. Porque eu sempre fui burra pra todo mundo e, enfim, as pessoas são maldosas, né? Na escola e com crianças, principalmente. Eu fui uma criança muito reprimida e eu era muito feliz. E aí acabou que eu fiquei depressiva, né? Enfim, e depois, mais velha, terminei a escola. Eu fiz 4 semestres de Direito.
Isso mesmo, fiz 4 semestres de direito porque foi uma época muito ruim da minha vida, dos 13 aos 21. E era uma fase muito difícil da minha vida. Eu fiz direito e era pandemia, então, pelo amor de Deus, aí 4 semestres depois eu não aguentei mais, porque direito não é pra mim. E aí eu comecei jornalismo. E aí depois que eu comecei jornalismo, eu comecei a trabalhar com uma cirurgia plástica, que foi bem legal a experiência, mas eu tenho problema de socialização e isso acabou que eu não consegui mais e eu me demiti. Enfim, né? Problema de socialização, por isso que eu faço terapia hoje. E a terapia está me ajudando muito, que eu tô até conseguindo socializar um pouco. Tatuagens. Eu tenho 4 tatuagens e eu não gosto muito, porque eu fiz a minha primeira tatuagem, foi essa aqui, com 13 anos, que minha mãe deixou. E é uma imitação da tatuagem da Rihanna, só que foi num lugar meio duvidoso, eu não tinha referência e o cara fez errado. Era pra ser assim e ele fez assim, 13 anos. Aí eu fiz essa aqui, que é a Vênus, só que o tatuador fez ela musculosa e peituda, e isso não tem nada a ver. O desenho dela original tá ali, eu já vou colocar a imagem aqui. E eu queria que ela fosse pançudinha e com os peitinhos, sabe, da Vênus. E aí ele fez ela maromba e eu odiei. E eu falei pra ele que eu queria tapar e ele falou, claro que não, vai estragar o trampo. E aí eu fiquei com ódio dele, nunca mais voltei lá. Mentira, voltei sim. Fiz essa aqui. E é do Pink Floyd, uma referência ao Pink Floyd, de Comfort and Numb. Eu tenho essa aqui, que é uma aliança com meu namorado. Eu tenho 4 tatuagens bem aleatórias e eu não gosto muito dessa aqui só, porque ele fez errado. Porque meu namorado fez um desenho bem bonito e ele estragou. Tatuador, tu sabe, né? Eu sou uma pessoa muito nostálgica, eu gosto muito de lembrar o passado. Eu gosto de ver foto, eu gosto de objetos antigos, eu gosto de coisas vintage, antiguidades, coisas assim. E essa sou eu. Eu gosto mais de coisas velhas do que coisas novas. Como dá pra ver, né? O meu estilo é completamente vintage. Essa sou eu. Eu sempre gostei muito de gravar vídeo. Eu já postei alguma coisa aqui sobre One Direction. Eu já postei aqui no YouTube, mas eu desisti. Postei um tour pelas minhas coisas do One Direction e apaguei. Não tenho mais esse vídeo, infelizmente. E era feito com Nokia, que nem gravava direito, gravava 1 minuto no máximo. Mas eu sempre gostei muito de fazer vídeo, editar vídeo. E aí eu acabei que eu cresci e isso se tornou a minha profissão. Eu edito vídeo, edito foto, tiro foto, gravo vídeo. Além de que eu trabalhei com a cirurgia plástica fazendo isso, né? Ah, e também eu fiz um estágio de ensino médio numa delegacia de polícia. Foi uma época bem estranha da minha vida. Foi legal e não foi legal ao mesmo tempo, porque as coisas são assim, né? Elas não são 100% legais e nem 100% ruins. Sempre tem uma coisa pra tirar. E se não fosse isso, eu não seria quem eu sou hoje. E eu estou muito grata pelas coisas que aconteceram, porque eu tenho muito orgulho de quem eu sou hoje. Eu, quando era criança, eu não via futuro, sabe? Quando tu vive assim no automático e não vê a vida acontecendo, eu não pensava que eu ia ter uma profissão, que eu ia crescer, que eu ia ter uma casa. Eu sempre pensava que eu precisava me manter viva naquele momento. Hoje eu faço jornalismo porque combina comigo, né? Eu gosto de textos, eu gosto de ler, eu gosto de filmar, eu gosto de falar, eu gosto de coisas assim. Eu sempre fui de escrever muito em diários, inclusive eu tenho muitos diários guardados de quando eu era muito pequena. E os textos me ajudaram, por isso que até hoje eu falo, escreva sobre o que tu tá sentindo, escreva qualquer coisa, só escreva, todo dia, porque isso ajuda muito. E eu sou assim, canceriana, né, amores? Inclusive sobre religião, essas coisas. Eu não tenho uma religião fixa, eu acredito em tudo. Basicamente, eu sou muito sensitiva, sabe? Eu sinto muito energias e essas coisas. E eu tenho muitos sonhos, eu tiro cartas, mas eu não tenho uma religião fixa, sabe? Eu acredito em todos. Tudo eu acredito. Pra mim, tudo é válido, sabe? Porque tudo é uma coisa só, e tudo é nada, enfim. Mas essa sou eu, basicamente. Se alguém tiver mais perguntas pra fazer, pode fazer. Eu falei bastante. Mas hoje eu tenho o aniversário da minha tia, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, a Taurina. E hoje eu vou na janta dela, vou gravar também. Espero que tenham gostado aqui do meu livro aberto.
Falei várias coisas que eu nem lembro mais, mas obrigada por estar ouvindo eu falar. E eu espero que eu consiga, com o tempo, falar mais sobre o que eu penso, porque é bem difícil, eu sempre fui muito silenciosa. Eu tenho muita dificuldade de falar. Até hoje, eu falo mais fácil com a câmera porque não é uma pessoa, mas quando eu tenho que falar com pessoas é bem difícil. Mas com o tempo eu vou conseguir falar mais e me abrir mais nos meus pensamentos, porque eu penso o tempo todo como é que eu não vou conseguir falar. Hoje eu tenho essa janta e eu tô lendo Memórias do Subsolo. Tô bem no início, mas o cara é doido. Eu vou lá ler um pouco e depois eu vou jantar lá com a minha tia, com a minha prima, com a minha família. E é isso. Até depois. Não vai ser essa. Que não vai ter. Não sei. Vai tá. Mas vai lá então. Falou com o mano. De ocorrerem duas. Habemus Papam. Hoje é quinta-feira. Ontem eu fui lá na minha tia na festa de aniversário dela e foi caótico, porque minha família é muito extrovertida. Uma curiosidade minha é que eu sou canhota. Eu escrevo com a mão esquerda, mas eu faço tudo com a mão direita. Inclusive eu machuquei a minha mão. Eu uso o mouse com a mão direita. Os cachorros brincam. Eu uso o mouse com a mão direita e aí a mão fica forçando e agora tá doendo. Mas eu sou canhota e uso a mão direita. Quando eu era criança, o meu pai falava que eu, canhota, deveria mexer no mouse com a mão esquerda e não com a mão direita. Só que ele é destro e mexe no mouse com a mão esquerda. Alguém me explica isso, que eu não entendo até hoje. Eu escrevi um texto ontem e eu vou ler ele, porque eu sou uma pessoa que escreve muito desde criança, como eu disse no vídeo. Só que é uma dificuldade minha falar o que eu escrevo. E eu acho que não é bom o suficiente, sabe? Tipo, eu escrevi isso e é uma bosta. Mas aí eu mostro pro meu namorado e ele fala, tu fala que escreve mal. E aí eu fico, tipo, não adianta. Meu namorado, ele vai dizer que tá bom. Enfim, eu vou ler. E se não gostar, que pena. Eu deveria me ouvir mais, acreditar mais em mim. Enquanto somos todos alguma coisa, seremos nada um dia. E quanto tempo eu perdi nesses segundos no universo, querendo agradar infelizes e assim, sendo infeliz também. Se meu foco estiver fora de mim, o que eu serei, se não um reflexo de nada? Se julgam minhas cores enquanto são preto e branco, se não gostam de palavras que uso, continuarei sendo o que sou, e procurarei cada vez mais fundo ser eu. Muitos esquecem que além de um só, somos bilhões, tentando sobreviver, e que devemos lembrar de viver também. E buscar por nós mesmos, sem ser desagradáveis, negativos e invejosos. Somos seres sociais e mesmo assim odiamos uns aos outros. É triste ver o que somos e ter esperança é o que resta.